Horóscopo para o dia 8 de dezembro de 2020. Áries, você tenderá em sua terça-feira a ajudar pessoas que virão ao teu encontro, e como desenvolverá com tamanha facilidade, é capaz que ganhe destaque, e por causa disso, acabar ganhando olhares de quem não ficará muito feliz com ele. Em primeiro lugar, em relação às ajudas, seria interessante não olhar apenas a camada superficial, ou seja, apenas os que te pedirão auxílio e o auxílio em si, mas observar com um olhar mais profundo, procurando identificar em essência o que isso quer dizer. É possível que alguma área de sua vida esteja lhe pedindo atenção, e para isso, irá se manifestar fora na esperança de que consiga compreender e assim suprir sua necessidade. Em relação aos que terão a ideia de te prejudicar, você poderá perceber quem são através das conversas. Quem pede ajuda com sinceridade não floreia tanto, se valendo de elogios e exaltação das suas teóricas virtudes, de modo que acabe deixando-se levar e cair na conversa deles. Portanto, procure atender aqueles que forem mais diretos e desconfie daqueles que farão elogios demais para somente solicitar uma ajuda, por mais que ouvir isso afague o ego. Touro, se possuir alguma área de sua vida em que está passando por algum tipo de drama, pedindo a misericórdia divina, é possível que seja atendido neste dia. No entanto, isso poderá ter um custo. Mas esse custo, embora tudo exija algum tipo de troca, está mais relacionado ao quanto você se ajuda do que a alguma outra coisa. Talvez seja interessante se os dramas que anda passando são reais e necessários de atenção, como problemas de saúde na família, ou se são frutos de seu apego a coisas materiais que se vão com facilidade, embora não queira acreditar nisso. É possível que o fato de negar a realidade é que esteja aumentando o problema, e não que ele seja realmente grande. Algo que esteja dando muito custo para se manter, por mais que tenha dado alto valor sentimental a ele, pode ser um indício de que já não cabe mais em sua vida, e quanto mais tentar manter, mais recursos terá de ceder apenas para prolongar um pouquinho mais o tempo de utilidade contigo, embora esteja sendo menos útil do que imagina. Por mais dolorosa que seja, exige um exame sincero. É possível que a simples aceitação das coisas como realmente são acabe com seu sofrimento, por mais que possa doer durante alguns dias, mas voltará a ter uma vida mais leve. Gêmeos, seu dia exigirá cautela, de modo a evitar dores de cabeça desnecessárias. Você, que já é uma pessoa dada à comunicação, poderá inconscientemente exaltar tanto suas qualidades que pessoas não tão bem intencionadas vão tentar se aproveitar de tal vulnerabilidade, pois será como se você tivesse saído no meio de uma guerra, com o peito aberto, acreditando que nada vai te acertar porque é especial. Por mais que saibamos que cada um cria própria realidade, e mesmo que se faça aos outros, na verdade, está fazendo a si próprio, talvez seja uma boa não seguir à risca isso em sua terça-feira. Não é que deixará de valer algo que é uma lei universal, mas que é mais fácil evitar que seja atingido, bastando colocar um freio na língua, verificando se realmente é necessária a autoexaltação em todo momento, do que confiar na boa vontade dos outros cegamente, já que na tentativa de te prejudicar, vão prejudicá-los. De qualquer maneira, você saberá quais são as pessoas com esse intuito apenas depois. Porém, se deixar-se levar pela vaidade, poderá descobrir da pior maneira, enquanto se souber reconhecer o próprio valor,
mas sem deixar-se levar pela tentação de ser adorado pelos outros por causa dele, venha a saber das intenções, mas estando completamente ileso. Câncer, será um dia em que poderá fazer valer suas vontades, pois talvez tenha se privado tanto de algumas coisas por algum motivo, e que se sentirá no direito de tirar o atraso. Contudo, duas situações podem ocorrer, e em ambas vão se relacionar com excessos. Ou terá diversas oportunidades ao seu redor, ficando difícil de escolher, ou que haverá em quantidade razoável, onde poderá simplesmente querer ir de cabeça. No primeiro caso, seria importante definir prioridades. Você é um só, e infelizmente algo precisa ser deixado de lado, não sendo possível querer abraçar o mundo. Quem quer se aproveitar de tudo, sem prioridades, acaba se aproveitando de nada, e assim as oportunidades passam sem ter desfrutado de algo minimamente bem, o que pode fazer bater uma tristeza. No segundo, poderá exagerar de tal forma que venha a causar algum tipo de prejuízo, o que levará a um arrependimento, e assim seria interessante aproveitar, mas com moderação, pois deixar-se levar pela seca seria a mesma coisa que evitar comer doces por meses para emagrecer, e após passado o período em que se propôs a fazer abstinência, comer a quantidade que poderia ser ingerida em todo esse período de maneira saudável. Você precisa fazer as pazes consigo mesmo, se sentindo bem, mas isso não significa repor os prazeres que havia rejeitado todos de uma vez, pois isso pode ser feito aos poucos, não causando danos, tanto físicos como emocionais. Leão, é um dia interessante para verificar que tipo de vibração está emanando para a sua vida. Todos nós queremos que coisas boas nos aconteçam, como ter relacionamentos incríveis, posses valorosas, e tudo o que nos faça sentir bem. No entanto, isso se torna difícil quando o que projetamos através de nossos sentimentos e pensamentos são exatamente o oposto. A questão é que simplesmente poderá dizer que não, e que faz tudo certo. Porém, se fizer uma breve análise, poderá encontrar momentos, e não poucos, em que faz brincadeiras por se considerar pobre, ter dedo podre para relacionamento, que só se complica ao fazer o bem, e coisas do tipo. Parecem coisas inofensivas, mas mesmo em tom de brincadeira, quando repetido diversas vezes, promove a manifestação disso. As palavras têm poder, mesmo quando apenas pensadas. Vale lembrar que o mesmo vale quando você aponta para outras pessoas. Se você pensou ou falou, com certa intensidade, por mais que seja relacionado a outros, está criando para a sua vida. É por isso que Jesus dizia para não julgar, para não ser julgado, pois a mente cria, e por mais que acreditemos falar do que está separado de nós, o outro é projeção nossa, e principalmente o fato de amaldiçoar alguém, mesmo que nos tenha feito algum mal, na verdade, estamos amaldiçoando a nós mesmos. Daí a importância da transmutação mental, vibrando o oposto em casos não agradáveis. Seria uma boa dar uma refletida sobre isso e mudar sua postura frente à vida. Talvez não possua qualquer tipo de resultado imediato, embora seja possível, mas notará algumas mudanças com o passar do tempo mantendo a prática. Virgem, poderá se irritar com a capacidade de outras pessoas em desenvolver algo que gostaria. No entanto, nada ganhará se ficar remoendo e reclamando da vida pelo sucesso alheio, e muito menos se tentar sabotar a felicidade dos outros. O problema da inveja é que ela te limita,
e o simples fato de se sentir mal com o sucesso dos outros quando feitos de maneira correta é assinar um termo de incapacidade, mas não que seja real, e sim que você se vê desta forma e aceitou tal mentira a seu respeito. O sucesso e a felicidade alheia pode ser, já que atraiu a situação, uma forma de seu universo interior te comunicar que deve dar mais valor a tudo que já conseguiu, por menos que tenha sido, e desfrutar disso. Se lembre que a vida abençoa aqueles que são gratos por ela, principalmente pelas coisas que chegam até nós. Quando não somos capazes de reconhecer nossas conquistas, mesmo que mínimas, não somos capazes de reconhecer a dos outros, e assim acreditamos que a vida está a zombar de nossa cara, quando na verdade ela pede que reconheça as próprias para que continue a te trazer mais, mas que apenas não o faz porque, como não agradece, acredita que tudo o que dá é ruim para você, e ela não quer te causar mal. Portanto, seja mais grato por sua vida, deixe de se importar negativamente com o sucesso dos outros e veja sua própria capacidade. É possível que a partir daí você reencontre com o fio da meada, e pelo fato de tirar o foco de outras pessoas e voltar a focar em si próprio, sua capacidade criativa volte, mostrando que você não é o ser limitado que imaginava, e que apenas os outros têm competência. Libra, pode ser que você sinta vontade de simplesmente ignorar algumas situações por acreditar ser sem solução, jogando completamente a toalha. No entanto, é possível que tenha-as observado apenas superficialmente, bastando olhares mais criteriosos para perceber que a coisa não é tão complicada assim, reconhecendo que poderia desistir por besteira. Em tais checagens, será possível enxergar que ocorre exatamente o contrário, pois há detalhes que estão ao seu favor e que poderá aproveitar. Porém, não é questão de esperar para ver no que vai dar, e sim se pôr a tomar alguma atitude ativa. Certamente você já está preparado para finalizar essas preocupações, pois já possui todo o necessário para resolver, bastando apenas que evite deixar a preguiça tomar conta de você. Escorpião, é possível que tenha contato com algumas oportunidades que considere imperdíveis, e tenderá a agir com tamanha vontade que poderá fazer um mau julgamento da realidade. Não é que as oportunidades não serão boas, mas o ímpeto em ter em sua vida poderá fazer com que tome atitudes inapropriadas para conseguir, e assim acabar por perder. É como aquela situação em que, quando descobrimos que alguém gosta de nós, e que também gostamos dessa outra pessoa, começamos a idealizar o que o outro aprecia em nós, e por isso passamos a nos exibir demais, inclusive fazendo coisas que não gostamos, pelo simples fato de acreditarmos que o outro se sentirá mais atraído por nossa pessoa. Porém, em boa parte dos casos, é natural que o outro perca o interesse, se afastando de nós. O outro gostava do que nós éramos naturalmente, não da pessoa que nos tornamos por acreditar estar a fazer o que ele gostava. Da mesma forma que o ser você mesmo resultaria num relacionamento com a pessoa, agir da maneira mais discreta e simples possível será a única coisa necessária para que obtenha sucesso nas oportunidades que poderão se apresentar a você nesta terça-feira. A roda já foi inventada, não necessitando que a reinvente. Sagitário, seu espírito generoso estará forte, e poderá agir deste modo com quem chegar até você. Porém, é necessário que tenha tato nessas ajudas, senão poderá criar confusões desnecessárias.
Isso porque tais pedidos de auxílio poderão se originar através de atitudes que é de competência de outra pessoa que até está se esforçando para atender, mas é possível estar um pouco comprometida, o que não significa que não vai cumprir. No entanto, na pressa de querer as necessidades supridas, poderão recorrer a você para dar uma acelerada. O problema disso tudo é que poderá passar a impressão de que está passando por cima do outro, ou que é uma ameaça ao trabalho dele, e assim arrumar um inimigo sem querer. Portanto, verifique, antes de ajudar, se o que pedem a você é algo que já teve algum tipo de atendimento com outra pessoa, mas que não está na velocidade que o solicitante deseja, e não tenha vergonha de recusar. Isso poderá causar certo tipo de estresse, mas valerá a pena. Se outro quiser comprar essa briga, respeite o livre-arbítrio. O lado positivo disso é que sua postura poderá chegar a quem não está conseguindo honrar seus compromissos com a velocidade desejada pelos solicitantes, e vê-lo como um aliado, não um rival. Nesta brincadeira, parcerias podem ser fechadas por perceber não ser alguém que queira tomar o lugar, respeitando o espaço dos outros, o que dá segurança num trabalho em conjunto, o que tem sido relativamente raro numa sociedade que deseja a todo momento colocar a cabeça do outro a prêmio para subir na vida, embora se pregue o contrário. Capricórnio, você conseguirá identificar algumas situações de sua vida que estavam paradas por um motivo qualquer, mas que felizmente já poderão dar seguimento, e deverá ser aproveitado. Porém, embora numa primeira vista, poderá passar a impressão de que os cenários estarão perfeitos de modo que terá a liberdade de ir de cabeça, fazendo o que quiser, o que não é bem assim. Sim, os cenários são favoráveis, mas é importante que tenha um pouco de cautela, pois algumas situações que aparentemente estão seguras, precisam de alguns ajustes para que possa chegar ao objetivo tranquilamente, principalmente as que parecerem boas demais para ser verdade. É como compra que oferecem pagamento com parcelas enormes, em que acreditamos pagar pouco pelo valor de cada uma, mas se colocarmos na ponta do lápis, o valor final é praticamente o dobro do que se pagar à vista. É claro que, se compra parcelado, normalmente é porque não consegue quitar de uma vez só. Porém, se diminuísse a quantidade de parcelas, o que aumentaria o valor de cada uma, diminuiria o valor final, reduzindo o prejuízo. Sem contar que, quando se acostuma a pagar com números altos de parcelas, devido ao valor de cada uma delas, a tendência é que compremos mais coisas nas mesmas condições, por considerarmos barato, e assim deixamos de pagar algo mais rápido por encaixar o valor da parcela de outros itens, ainda sem levar em consideração que alguns desses bens se desgastarão tão rápido que poderão parar de funcionar e continuar a pagar por eles, o que dá desânimo. Portanto, olhe direitinho, não deixando-se levar por certas facilidades apresentadas. Não que não deva, mas verifique se realmente há benefício ou se é alguma armadilha bem disfarçada. Aquário, será um dia em que sentirá a necessidade de saciar suas vontades, mas é possível que, mesmo que consiga, sinta um enorme vazio. É provável que, inconscientemente, queira algo que te preencha em essência, mas a mente racional acabou presa à forma, acreditando que fazendo ou obtendo determinada coisa, sentirá o que desejava sentir. Porém, tal sentimento não virá. Talvez seja o momento de dar uma parada para investigar o que você quer, se é o fato de realmente querer algo, ou sentir algo especial. Por exemplo,
Às vezes você amava assistir a filmes de comédia porque gostava de quão bem as cenas mostradas te faziam sentir mais alegre. Porém, o fato de assistir tanto acabou perdendo a graça, e mesmo que passe horas a fazer isso, não provoca o mesmo efeito de antes, pois é como se já tivesse visto todos, já sabendo o que vai acontecer, mesmo que não tenha assistido ao filme. Porém, se fizer uma pequena mudança de atitude, deixando de assistir filmes para ler livros de comédia, onde você é quem formula a cena em sua imaginação, poderá fazer com que tal necessidade seja suprida. Talvez seja apenas necessária a mudança do tipo do estímulo. Quando repetimos algo, tendemos a enjoar, e por isso é bom de vez em quando dar uma inovada, recuperando o contato com a essência do que desejamos sentir. Peixes, talvez perceba algumas situações que já considera como insustentáveis, e decida que não passará desta terça-feira. No entanto, é possível que seu coração mole acabe fazendo com que retroceda da ideia, relembrando das experiências boas do passado. Isso pode ser levado em conta, mas seria interessante considerar também o momento presente, se o retorno é o mesmo, ou se já tentou dar chances diversas vezes, no caso de pessoas, mas sempre se decepciona, e este ciclo de dar um fim e arrependimento sempre retorna. Se nunca tiver uma posição firme, se prendendo ao passado, se manterá preso ao ciclo. É claro que não deve desejar se livrar por qualquer coisinha, mas também é preciso levar em consideração que é seu bem-estar que está em jogo. Se alguma situação já estiver se arrastando há muito tempo te causando sofrimento, por mais que no passado tenha sido boa, talvez seja a hora de dar um fim nisso, por mais que doa. Ao menos ela poderá ter um fim breve, em vez de continuar se arrastando com as que já passa ao ponto de, quando perceber, estar numa depressão devido ao tempo em que se manteve em situações que você sabe que não te faz bem, mas tem medo de ficar sem. A maior felicidade de sua vida somente poderá ser alcançada quando tiver amor próprio. Isso vale para relacionamentos e até empregos, não valendo a pena se rebaixar tanto ao ponto de se sentir mal. Vale mais a pena o isolamento temporário, onde poderá recobrar as energias e o ânimo para seguir em frente, do que se manter com o que te faz te sentir mal, o que te isola de sua felicidade, e por consequência, de sua qualidade de vida. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.